Eu sou Monique Evelyn e esse aqui é o podcast Fora da Curva do UOL-TAB. Vamos conversar sobre criatividade, empreendedorismo e histórias que você só vai encontrar aqui. Ela é psicóloga e fundadora da Black Rocks, que daqui a pouco vai virar um unicórnio, então assim, aproveitem e abrace logo essa mulher. Eu estou falando de Maitê Lourenço. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Monique, que privilégio estar aqui, hein, cara? Poxa, gente, grilo, obrigada mesmo. Então se apresente, por favor. Como é que você sai desse lugar de psicóloga e aí vira empreendedora, área de tecnologia? O que é a Black Rocks? Pois é, né? Desafios aí pela frente, né? Quando eu me formei na psicologia, eu entendi que eu podia fazer o que eu quisesse. Isso me deu liberdade Era pra ter feito psicologia também. Ah, que legal, que legal. Era pra ter fez? feito, mas enfim. Ah, mas um dia você faz. Eu me Dá vejo tempo. velhinha, sabe? Com óculos bem baixos assim do nariz, falando com os pacientes, assim. Eu sei que vai futuro, lá no futuro, vai lá. exatamente. Acho que vai acabar rolando isso. Então, um caminho meio direcionado para quem me conhece, né? Esperado um pouco para quem me conhece, mas olhando a trajetória de psicóloga, especialização em neuropsicologia, trabalhando com RH e depois ir para a área de inovação é meio maluco, né? Mas eu sempre trabalhei com recursos humanos. Em 2010 eu fundei uma empresa que se chamava CIA de Currículos. A gente fazia elaboração de currículos, simulação de entrevista, tudo online, então era um e-commerce, então já nasceu digital. E a partir daí eu comecei a olhar para esse mundo digital e entender que talvez teriam possibilidades, né? Eu tinha uma sócia na época e a gente brigou, aquelas sociedades bem bonitas que acabam que a pessoa não nem Éramos olha. um quarteto na minha empresa, né? Jura? Agora é só eu e Mariana Stabile. Pois é, então questões você me éticas entende. envolvidas, a gente Exatamente, você tem me que resolver. entende. E aí, por conta dela ser muito expert em elaboração de currículo e eu não gostar de ficar atrás do computador resolvendo as coisas, elaborando os currículos, eu tive uma ideia de pensar em como automatizar, porque era tão robótico fazer a elaboração, Sim. por mais que cada um tenha, né, sua especificidade de experiências e tudo mais, mas são algumas linguagens que são muito parecidas, né, da elaboração do currículo. Então, o que eu pensei? Falei, bom, vou começar a ir para a área de inovação, entender um pouco se existe alguma ferramenta, né, de inteligência artificial. Hoje a gente tem várias ferramentas que fazem, né, leitura de texto, interpretação de texto sentimental e tudo mais. Então, 2010, 2012, mais ou menos, falei, cara, será que eu não consigo alcançar alguma coisa? E aí, 2014 em diante, eu me afundei, assim, no mundo de inovação e tecnologia, me apaixonei. E eu olhava para os lados e falava, cadê a população negra nesse rolê? Né? Tipo, eu vi gente apresentar um PPT e ganhar 10 mil reais só de ter apresentado uma ideia que a gente via Total. que não ia rolar. Né? Ali, só pelo impacto da pessoa estar apresentando e tal, ter uma boa dicção, ter uma boa apresentação, toma 10 Convence pau. e pronto. Exatamente. Eu falei, E a gente tem que ficar testando, provando, pegando números, resultados, impacto. Perfeitamente. E eu pensei, cara, se a gente, com o potencial que a gente tem, né, que sem conhecimento técnico, sem possibilidade de acessar as melhores faculdades, os melhores lugares falando de tecnologia, a gente já se vira, a gente já constrói diversas coisas. Imagina então se a gente tiver possibilidade de acessar esses espaços. Então eu comecei a ir para os eventos, esqueci totalmente a CIA de currículos, né? Um detalhe básico. Visivelmente, né? O mundo te conhece não pela CIA de currículos. Exatamente. E aí, nossa, o mundo me conhece, meu Deus, que responsabilidade. É verdade. Nossa, Daqui a pouco assim. eu falo, gente. Não Vai, fala por assim, favor. não fala assim. E aí, simplesmente, cara, quando eu vi que tinha potencial de qualquer pessoa com ideia, que pudesse trazer, obviamente, né, ter uma consistência nessa ideia, conseguir resolver um problema que é viável e tudo mais, conseguia ter acesso a esses espaços, falei, cara, por que não? Eu entendo, a gente sabe que uma coisa é um cara branco chegar lá com boa dicção, com toda, né, sua habilidade e falar o quanto que ele vai conseguir Habilidade ter. e muitas vezes mediocridade, Não, né? total. Às vezes, só o fato dele colocar que ele é amigo de uma pessoa influente no PPT... Ou foi já do Vale do faz... Silício, né? Não. Que é só comprar passagem aérea, gente. Enfim, olha, Não sei se vocês sabem. cada uma. E o Vale... Enfim, depois a gente pode falar Fala do Vale. do Silício. Tá na pauta. Depois, exatamente.
E aí, eu pensei, cara, então a gente tem que colocar, a população negra tem que estar nesse lugar. E foi quando eu conheci o Michel Porcino, que é um cara que conhece muito o ecossistema de startup aqui em São Paulo. Ele estava incentivando a galera a entrar e fazer eventos, Startup Weekend e outras coisas. E aí ele falou, ó, tô criando um grupo aqui, uma galera preta, vê se vocês se viram. Eu falei, nossa, é a oportunidade. Cheguei pra ele é um homem branco. Cheguei pra ele e falei, olha, eu não sei o que que eu quero, mas eu quero muito criar alguma coisa e eu não tenho ainda certeza, mas eu quero trabalhar com a população negra dentro de startup, dentro de inovação. Ele falou, cara, se você precisar, você me fala. A gente começou a se encontrar de 15 em 15 dias e surgiu o Black Rocks. Então, o Black Rocks nasce aí desse incômodo mesmo de perceber o quanto que a população negra não está acessando. Né? Hoje a gente já vem desenvolvendo diversas ações e cada vez mais indo para aceleração de negócios, desenvolvimento de negócios, trazendo um pouco mais uma perspectiva de capacitação para esses negócios. Não como cursos, mas muito mais entendendo como é o modelo de negócio e aprimorando esse modelo de negócio. E aí, estamos aí. E os desafios, assim, deve chegar, sei lá, milhares de startups pedindo ajuda, o que é que eu faço? Mas, de início, quais são os principais desafios, demandas que chegam para você, assim, para os empreendedores que estão começando, né? Cara, o principal desafio é que a galera quer dinheiro sem ter ainda o que exatamente está procurando. Essa é a realidade, chega pra mim também. Eu quero dinheiro porque eu quero criar um negócio, tá? Aí você fala, que negócio, o que é? E às vezes, assim, quanto você quer, não sabe também, né? Não, quer dinheiro, entendeu? Eu quero investidor. Muitas vezes eles personificam, né? Eles falam, eu quero investidor. E eles falam, tá, mas o que significa esse investidor, né? Então, uma das primeiras coisas é saber muito bem que problema você quer resolver, né? Então, numa pergunta muito simples qual é o problema que você resolve? Que não é tão simples, né? Ela é complexa. Mas, numa pergunta direta, você conseguir respondê-la de uma forma que mostre qual é o problema que você qual problema existe e qual é o problema que você está resolvendo. Então, isso é importante num primeiro momento, que aí a gente já tem uma noção de qual espaço, qual direção pode ser oferecido. Entendendo que inovação, muitas vezes, vem gente que você fala, nossa, vou dar o exemplo do Cairê, por exemplo, né? Então, eu quero trabalhar eu quero eliminar o PMG das roupas. Você fala, nossa, pera, calma. Né? Me mostra como. E aí ele traz uma tecnologia que escaneia o corpo. Aí você fala, opa! Então, peraí, a gente já está partindo para um outro lugar, para um outro contexto, né? Então, essa é uma vantagem. Gente, a Gênesis é uma startup. Vou fazer por favor, pelo amor de Deus, mexendo uma startup que escaneia o corpo na hora que você vai, ao invés de você provar as roupas, daqui a pouco a gente não vai precisar nem provar. A gente vai ter as nossas medidas no momento... Em tempo real. Em tempo real. Então, ou seja, você pode engordar, você pode emagrecer, no outro dia você vai comprar e vai customizar suas roupas exatamente com o seu corpo atual. Então, e como é que a sociedade tira esse estereótipo, né? Assim, porque acha que empreendedores que também são negros só trabalham com moda se for, enfim, indo pra feira, X, Y, Z. Mas o Cairê, por exemplo, tem uma tecnologia pra moda, sabe? Como é que a gente muda esse imaginário que a gente sempre tem que estar criando coisas consideradas, entre muitas aspas, subalternas, que não geram valor, que não dão dinheiro? Sim, esse é o desafio do Black Rocks todos os dias, né? Acho que se essa barreira não fosse tão evidente, tão persistente, a gente estaria em outros patamares com Black Rocks, né? Hoje a gente trabalha muito tendo que desmistificar esse lugar. Então, a gente reúne essas cabeças inovadoras, essas pessoas, esses empreendedores, né, que trazem essa perspectiva um pouco mais de inovação, para mostrar para o mercado que eles existem. Né? Ao invés de colocá-los num lugar onde que eles avancem, né? Eu acho que esse para mim é a frustração. Antes, né? Para mim é uma grande frustração, assim, que eu falo, cara, eu ainda tenho que provar que eles existem para depois a gente começar a trabalhar negócio, começar a trabalhar o desenvolvimento, começar a trabalhar acesso a capital, entende? Então, assim, é um percurso muito cansativo, né? A gente acaba tendo que dar voltas para poder chegar num lugar onde que um outro empreendedor, uma outra empreendedora, porque mulheres brancas também
também acessam esse ecossistema, né? Então, a gente não pode deixar de trazer esse lugar, porque senão fica só os homens brancos, mas em um percentual bem menor que os homens brancos, mas as mulheres brancas acessam. Então, desmistificar esse lugar da população negra é muito complexo. Então, assim, ainda não sei a resposta, adoraria já ter uma resposta para sua pergunta, mas eu digo que a principal quando você responde, eu frustração... jogo pro convidado, sim, né? Assim, sim. Tentando, caçando essa resposta. Mas o Brasil é tão racista que até para ganhar dinheiro, assim, prefere perder dinheiro. Exatamente. Do que, enfim... Não, tem uma especialista muito foda que se chama Monique Evelli, que ela fala assim, ou você é racista ou você ganha dinheiro. E para mim isso faz muito sentido, sabe? E a gente percebe o quanto que se deixa de ganhar porque, né... Tava lendo recentemente, viu até num post, foi uma mulher que criou o absorvente, né, em 1950, 1930. E foi uma mulher negra que criou o absorvente. E o absorvente só foi autorizado mesmo, né? Só foi patenteado em 1950 e poucos, 20 anos depois, porque ela não conseguia nem patentear pelo fato de ser negra, tá ligado? Então, assim, olha o retrocesso. Talvez se tivesse acontecido do jeito que talvez ela tinha desenvolvido, será que a gente teria hoje os absorventes que estão causando tanto problema com poluição, esses baratos, sabe? Eu falo, será que se fosse em 1930, a gente em 50, já não chegaria à conclusão que se continuasse, entende? Então tem um gap tão grande que ferra tudo o negócio, sabe? Então, por que não ouvir e entender que esse público também tem inovação, também desenvolve ações e que pode muito bem trazer oportunidades para todo mundo, né? E falando em oportunidade, é porque se a galera preta que empreende, tem seus negócios, automaticamente já pensa em como impactar pessoas, vidas. Esse negócio de impacto social que agora, né, todo mundo fala, mas a gente sempre fez isso. E eu quero entender de você, é importante mudar o mundo, eu sou essa pessoa, vou mudar o mundo, mas também vou ganhar dinheiro. Com certeza. Porque as pessoas não têm essa percepção de que tá tudo bem ganhar dinheiro e mudar o mundo. Acho que aí vem Kabengele Munanga, né? O racismo foi um crime perfeito, né? Tão perfeito que incutiu na nossa cabeça que a partir do momento que a gente tem recurso, a gente não faz parte do nosso grupo, né? A gente deixa de existir para o nosso grupo racial, né? Então, infelizmente, a gente tem exemplos que mostram essas exceções, né? Então, a gente tem muitos esportistas, muitas pessoas que acabam saindo do grupo racial, trazendo essa perspectiva, ganhei dinheiro, logo não faço parte mais, né? Mas tem um aspecto nossa forma empreendedora que é essa constituição. Sempre me perguntam, né? Os negócios que você trabalha são de impacto social? E eu sempre falo, para nós, o impacto social está atrelado ao nosso produto. Diferente da outra população, de outras populações que fazem produtos pensando única e exclusivamente no lucro, a nossa vem da nossa necessidade, que é uma necessidade social, que é uma necessidade de grupo, e com isso, consequentemente, acabam sendo lucrativas se for direcionada de uma forma consciente para esse contexto. E eu trago essa mentalidade de achar que dinheiro não tem a ver com grupo racial, justamente porque sempre foi trazido pra gente que a partir do momento que você tem status social, você não passa por discriminação racial, né? Outro mantra meu, assim, ascensão social não embranquece ninguém. Exatamente. Vou ter que ficar o tempo todo dizendo o que eu faço da minha vida para as pessoas me tratarem bem, por exemplo. Exatamente. E quando a gente nega o racismo nesse contexto, a gente só reforça cada vez mais a exclusão desse grupo, cada vez menos pessoas acessando esses espaços, tá ligado? Então, é reafirmar essa exclusão, é continuar acreditando que isso vai fazer com que a gente seja diferenciado. Só que não, né? A gente só vai passar por situações sozinho, sem poder dialogar com o grupo, sem poder minimizar essas situações, porque a gente está sozinho, né? E como é que eu vou saber se minha ideia é válida? Sim. Tem algum ritual assim? Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Porque ideias todo mundo tem, na verdade. Mas assim, será que vai virar negócio? Será que pode...
Um dos pontos é você não ter medo de falar sobre sua ideia, né? Tem muita gente que fala, não, é minha ideia, eu vou fazer um negócio aqui, aí cria um avatar enorme, uma coisa enorme, né? Cria um aplicativo, babá, e coloca no mercado. E aí, quando coloca no mercado, as pessoas não gostam, as pessoas acham que não tem nada a ver, as pessoas não acessam. Ou é igual a qualquer outro. É igual a qualquer outro, entre outras coisas. Então, assim, é você não ter medo de falar sobre a sua ideia. Você não precisa espalhar a sua ideia. Não, olha, eu vou fazer tecnicamente isso e aquilo. Não, Mas claro. sim, olha, estou desenvolvendo uma ação ou estou pensando em fazer isso. E principalmente, tentar chegar o máximo possível perto do seu público. Às vezes, mas todo mundo usa aplicativo. Ok, mas depende do contexto. Essa pessoa vai usar uma aplicação X, uma aplicação Y. Então, é entender quem é exatamente o seu público e chegar o mais perto possível dele. Quando você chega mais perto possível do seu público, o que acontece? Eles começam a te oferecer ajuda, suporte, informação, ideias. E a partir dessas ideias, eles falam, eu pago por isso. Ou, Sim. se você fizer isso, amanhã eu já tenho R$100. Ou cadê? Eu quero comprar esse. Então, é uma forma de você validar, chegando cada vez mais próximo do seu público. Mas é para a periferia e eu moro, sei lá, no centro, Morumbi. Cara, você vai ter que chegar perto do seu público. Você vai ter que ir para Paraisópolis. Exatamente. E você vai ter que vivenciar aquilo que a pessoa está fazendo. E não só vender para ela, né? Então eu quero construir casinhas comunitárias. Tá, mas como fazer isso? As pessoas estão precisando de fato disso? O que elas estão construindo, né? Qual a demanda real, né? Sim. Porque empreendedor também tem isso, né? Acha que nossa ideia sempre é a melhor do mundo. Nunca testou. Mas é a melhor do mundo porque para juntar mesmo a nossa galera, assim, a galera preta. Uhum. Pelo amor de Deus, gente, teste. Sim. Porque não é só porque é pro nosso grupo racial, social, que significa necessariamente que é essa demanda, né? Sim. E tem uma outra questão que é, eu tô na ideação aqui agora, né? Tô pensando, acho que é isso e tal. E quando é que eu sei que meu negócio está pronto para ser acelerado? Porque tem uma diferença, né? Com certeza, com certeza. Só voltando um pouquinho, tem um processo também que é, antes de eu investir em tecnologia, eu fazer isso de uma forma manual para tentar ver quais são os erros. É o famoso protótipo, né? Exatamente. Não gasta muito dinheiro não, gente. Exatamente. Eu não consigo entrevistar um monte de gente, vou no WhatsApp e converso com essas pessoas. Eu tenho necessidade, sei lá, de ter contato, então tenta achar uma forma barata de você conseguir isso. E tem a parte da ideação. Então, a partir do momento que eu tenho já essa ideia formada, eu tenho uma consciência de tudo isso, eu posso procurar 2 tipos, que são as incubadoras, então as formadoras, né, que ajudam a tirar essa ideia do papel e fazem toda a parte de ideação, que a gente chama, e tem as aceleradoras. Na aceleração, são negócios que já estão vendendo, que já tem uma ideia, que já, mesmo no protótipo, então, por exemplo, mesmo usando o WhatsApp, eu já estou vendendo o meu produto e agora eu preciso ir para um outro patamar, que é construir a ferramenta tecnológica para poder, então, vender cada vez mais e escalar esse negócio. A aceleração já é mais voltada para quem já tem uma consciência do que é o produto, já sabe exatamente para que caminho que está indo. Já a ideação, a capacitação, ela acaba sendo uma ajuda para você concentrar ali, tirar a ideia do papel e tentar validar para chegar na etapa de aceleração. Exatamente. A gente, no Black Rocks, a gente trabalha nesses 2 contextos. Então, a gente inicia com ideação e depois a gente vai para o processo de aceleração. Não necessariamente, não necessariamente quem faz a ideação já vai para aceleração, né? Acho que é importante ter essa noção, essa separação, né? A ideação vai te ajudar ali a entender quem é meu público, entender como é que eu acesso ele, entender como é que eu faço com que o mínimo que eu tenha seja possível eu produzir algo com aquele produto, com aquele serviço. E já a aceleração é como é que eu, em cima do produto e serviço que eu já tenho, que já está desenvolvido e que eu estou ganhando, tenho potencial de escalar e aumentar e ter mais clientes e outras coisas, aí vai para aceleração. Fora da Curva volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. A gente falou rapidamente sobre isso do dinheiro, né? Quero dinheiro, quero investidor. Mas existe um momento certo de eu procurar, sei lá, o Nick quer um investidor. É agora?
que tá no início, no final? Como é que eu sei? A decisão de procurar um investidor. Quem você quer dormir e acordar pensando? Uau! É isso, né? Investidor é alguém que vai estar no seu encalço, dizendo para você que investiu no seu negócio e quer que ele cresça o mais rápido possível. Acho que é importante a gente desmistificar esse olhar de que investidor vai me dar um dinheiro e vai ser o anjo maravilhoso que vai... Não. O investidor é alguém que vê potencial no seu negócio, acha que você é a pessoa que vai operacionalizar aquilo. Então, quer dizer, você vai ser a mão de obra ali, Total. né? E ele vai querer cobrar de você que você tenha retorno. Então, assim, eu particularmente, quando falam, eu quero um investidor, eu falo, desculpa, mas sério mesmo que você vai querer ter Sou essa pessoa também. Eu a nunca, inflexibilidade de ter que lidar com alguém em cima de você? Você pode conseguir clientes e a partir desses clientes você aumentar o seu potencial. E aí, para aumentar o potencial, você já entendeu quem que é o seu cliente, qual que é o seu produto. E aí fica mais fácil para você criar uma forma de retorno para o seu investidor, entendeu? Se você ainda está naquele processo que você precisa criar oportunidades, não é um momento legal para você ter investidor, É não. capaz de surtar, inclusive, Com né? certeza. E como a mídia tá colocando muito isso de unicórnios, que são essas empresas de $1 bilhão, a gente meio que cai nesse lugar, né? De preciso caçar logo investidor para virar um unicórnio em 10 meses, porque não sei quem virou um unicórnio no Brasil. Então, é adoecedor. E falando em adoecedor, você é psicóloga também. Como é que a gente equilibra, mãe, ter essa vida? Porque a jornada é complicada, você sabe. Eu já tive esgotamento, já me internei, enfim. É por isso que eu me cuido o suficiente para não acontecer de novo. Mas como equilibrar essa pressão, exaustão, bater meta, vender, pagar conta, ser feliz. Sim. E ainda ter uma saúde mental. Tipo, como? É muito louco, né? Cara, esse é um desafio que eu acho que não só a psicologia traz esse olhar, mas também eu acho que é poder entender quais são os seus limites, tá ligado? Sendo bem sincera e trazendo um pouco da minha perspectiva, esse lugar de visibilidade, esse lugar de ter, né, milhares de espaços que você frequenta e tudo mais, e querer ainda vender o seu produto, vender o seu serviço, tá ali ativo e tal, é muito exaustivo. Acho que você tem que fazer algumas escolhas, sabe? Então, algumas escolhas de fato, cara, ou eu me cuido, eu olho pra mim e falo vários nãos, ou eu acabo entrando nesse looping e desenvolvendo diversas coisas que, sabe, eu não sei onde que vai dar. Outra coisa muito, muito, muito importante, façam terapia, gente. Tipo, não Total. deixa de fazer. Né? A galera Monique, com 20 e poucos anos, gente, eu tenho 35, né? Então eu já posso falar assim. Então, a galera de 20 anos não tem problema nenhum de falar, eu faço terapia, não sei o quê. Já a minha geração e a anterior, nossa, não, porque, né, É uma é coisa de resistência, louco, né? babá. Gente, de verdade, parem com isso. Terapia é vida, terapia é oportunidade. E, assim, façam com prazer as coisas. Na hora que você percebe que tá doendo, reflete, porque tem coisa errada. Não é pra ser tão Total. ruim assim, né? Então, é importante avaliar se faz sentido ou não. Acho que dar tempos pra gente também é muito importante. E não ter essa cobrança desse empreendedor, né? Que é foda, que, sabe, tá na mídia, que faz não sei o quê, que faz não sei o que lá. Porque, tipo, não dá. Um outro ponto que eu gostaria de fazer uma provocação é que a gente tinha falado do Vale do Silício e tal, então vou trazer um pouco dessa perspectiva. Fui para o Vale do Silício e, conversando com alguns investidores lá e aqui, eles disseram que uma das principais teses que eles têm para investir em startups é o investidor ter ido fazer MBA fora do país. Então, assim, se a gente vê os unicórnios do Brasil, todos eles tiveram alguma passagem fora do Brasil. E isso não é uma característica diferencial deles. Não, os investidores esperam que essas pessoas que foram para fora sejam, de fato, os empreendedores que tenham o potencial para serem unicórnio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa fantasia de unicórnio, sendo que ainda é um ato excludente,
de empreendedores. Não Fora bato excluente. unicórnios que não dão dinheiro, né, gente? Só é brand, marca. Total. A gente tem aí vários, tendo processo trabalhista e tudo Total. mais. E, não sabendo pra onde que vai, mas tá lá, tá estampando a revista, dizendo que é unicórnio porque recebeu 1 bilhão de investimento. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado que vão ter espaços que a gente vai conseguir acessar. E esses espaços, eles são muito importantes, são conquistas muito importantes pra gente. Mas vão ter outros espaços que não são feitos pra gente, que a gente tem que olhar para esses espaços. E, no meu caso, eu não desejo, né, esse lugar de, olha, não, a gente precisa já ter unicórnio. Eu quero quebrar esse sistema, sabe? Eu acredito muito que a gente tem potencial de desenvolver outras formas de ter unicórnios diferentes da que a gente Sem está passar por olhando. esse quase suicídio aí na mão de investidores, né? Exatamente. Porque é tanta pressão, tanta exigência. Você consegue separar a sua vida pessoal da profissional? Porque a galera fica assim, não, é tudo a mesma coisa. CPF, CNPJ, às vezes se confunde. Enfim, daqui a pouco eu respondo, mas primeiro você. Ai, se vocês vissem minha cara, eu tô aqui, ai, nossa, não. Gente, foi desafiador colocar o Black Rocks esses 3 anos de pé, né? A gente já vai pro 4º ano agora em março. Teve um momento que eu tive que me anular, né? Eu tive que olhar pro Black Rocks e falar, não, agora é full time. Mas, porém, entretanto, contudo, sábado e domingo eu ficava sem fazer absolutamente nada. Sim. Né? Eu evito o máximo possível de fazer ações de final de semana. Tinha no começo, participar de alguns eventos, algumas coisas, mas assim, era extremamente esporádico. Eu dormia o final de semana inteiro. Eu dormia o final de semana inteiro. Eu fazia nada. Meus amigos, nossa, família, nem sei o que é isso. Mas eu sempre deixava os final de semana para mim. Então, Sim. assim, o que eu sugiro deixem um dia na semana, 2 dias na semana. Não necessariamente pode ser o final de semana, porque às vezes tem negócios que precisam, né? Tá na rua no sábado, no domingo. Mas tentem deixar pelo menos um dia na semana para você. E esse dia na semana é aquele dia que você não vai pensar em nada, né? Você vai deixar aquele dia totalmente... que é dia do médico, é dia do psicólogo, é dia de... Cara, não importa, mas é aquele dia para você. E isso me fez perceber o quanto que é necessário a gente ter esse tempo pra gente, sabe? E hoje eu tento o máximo possível chegar às 7 horas da noite, beijo, tchau. Não penso mais em Black Rocks, te amo, mas, gente, Exato. é isso. Vou para outros caminhos, vou fazer curso, vou fazer outras coisas que estão relacionados, sim, com Black Rocks, mas não que eu fique dedicada 24 horas, porque isso traz muita ansiedade, muita Não, ansiedade nossa, mesmo. nem fala crise de pânico. Eu já passei por essas coisas aí loucas, mas também com prazo, né? De Sim, validade. total. Eu comecei a desabafo com 16, né? Então, falei, quando chegar a 18, eu quero estar assim, assim, assado. Aí fiz o foco na missão, acabou. Vamos respirar, Monique, tá de boa. Tanto que todos os dias, eu acordo muito cedo, 6, 7, mas eu só começo a vida de trabalho a partir das 10, né? Sim. Porque eu faço exercício, estudo isso. uma língua, É isso. vejo besteira. Não fico Isso. lendo notícias pesadas, leio Isso. coisas bem bobinhas. Pra começar o dia bem, né, gente? Sim. Porque a galera consome cada coisa logo de início. Então eu prefiro fazer esse ritual, assim, 10 horas. Monique vai aparecer no escritório, qualquer outra coisa que ela tem que fazer. Mas é a partir das 10, né? E aí tentar terminar às 18. Claro, se tiver um evento que eu tô falando, vai até umas 7, pouca, beleza. Mas eu não vou marcar nada depois das 18, sabe? Isso. Então é muito de equilibrar, né? É muito louco porque a gente fala, não, tem que ser disciplinado no trabalho, né? Tem que estar ali, tem que responder no horário e tal, mas a gente não é disciplinado com a gente. Total. Entendeu? Sabe? Então, cara, como é que a conta não bate, né? Eu acho que, às vezes, eu tenho vontade de colocar um dos critérios como seleção das startups é justamente isso, né? Como você lida com o seu final de semana, como você lida com sua semana. Cadê sua família? Eles estão felizes com você? Sabe? Nossa, Cadê verdade. suas atividades? Porque E a gente começa precisa. a afastar, né? Não, Exatamente. trabalhando muito. Assim, então, isso é legal ficar falando isso? Você trabalha de domingo a domingo. Isso, cara, não, é Tipo- muito insano. A gente sabe que daqui a pouco não vai ter energia. E na hora que chegar o dinheiro mesmo, que chegar Sim. na hora do batente mesmo, a pessoa não vai dar conta. E aí, como é que vai fazer? Vai nem aproveitar, na Como vai verdade, administrar né? tudo Respira, isso? viajar. Eu Exatamente. adoro viajar.
E assim, a galera fala, você viaja muito, mas você é empreendedora. Eu falei, quê? gente, Não eu não pode vou ser? responder, porque é muita paciência que eu tenho que ter. Mas é muito louco essa imagem de a gente não poder Isso. ter o nosso momento de lazer. Isso. Né? Eu gosto de carnaval, eu vou pra Salvador, Que maravilha. fico lá em paz. Ai, Então, assim, não chato. para no meio da avenida. Tem um projeto, porque já aconteceu, né? Já fiquei pé da vida. Não, Monique, queria te mostrar uma coisa. Sério? Eu tô atrás do trio de Piscirico. Tá falando, quer mostrar um projeto pra mim. Inadmissível. Então, esse lugar de estar disponível Sim. 24 horas também é muito adoecedor. Sim. E também quero saber como é que você lida, porque pra mim a galera chega o tempo todo, independente. Sei lá, eu postei uma coisa, tô doente, a galera tá nem Manda, aí. é. Tipo, tá lendo o que você tá fazendo. Quer dizer, geralmente não lê, né? Vê uma foto e tal, é. pula. Mas assim, essa disponibilidade de que a galera quer que a gente tenha 24 horas. Eu acho, tem uma coisa que você já fez, Mo, que eu já acompanhei. Eu sou stalker dela, tá, gente? Só pra constar. Tô vendo. Que ela já fez, que é deixar uma agenda disponível para as pessoas para terem um café, sabe? Sim. Isso é muito útil, porque, primeiro, você dá a oportunidade dessa pessoa ter a possibilidade de ser ouvida. Isso é muito legal, né? Sim. Então, você ter ali um tempinho para ela, isso é muito importante. E também você estabelece um limite, ó. É dentro daquela agenda, Claro. é dentro daquela coisa. Então, assim, é muito super nani, sabe? Ó, você vai fazer aqui, você vai sentar assim, entendeu? É muito Total. comportamental. Sim. Então, se a pessoa olha aquilo, você fala, nossa, né? Poxa, tô lá pulando e tal. Cara, entra no meu site, tem lá minha agenda, bota lá, eu quero muito te ouvir. Entendeu? Você já estabeleceu um limite para a Sim. pessoa, né? Você já colocou ali para a pessoa que precisa ter essa formalização, precisa ter esse espaço. E eu tenho as minhas redes sociais fechadas justamente por conta Sim. disso, né? Porque o tempo todo, ai, porque meu negócio, porque não sei o que, às vezes estou no final de semana, justamente no dia do nada, né? No domingão, que eu não quero nada, não quero nem ver ninguém tá lá, minha rede social bombando. Então, assim, eu estabeleci que a rede social que precisa falar com o Black Rocks é do Black Rocks. Sim. Né? A Maitê é a ferramenta hoje que está à frente, mas tem todo um trabalho que precisa ser organizado, Claro. que precisa estar ali para poder acontecer. Porque senão também não faz sentido, né? Se você, sua ideia, a ideia do outro, o outro vai chegar. Então, quais são os critérios que a gente vai utilizar, entende? Qual é a métrica que a gente vai fazer? Como a gente vai ter o compromisso de te ajudar de fato? Então, eu preciso estabelecer uma forma limitante ali para que você, de fato, valorize e as outras pessoas também entendam que tem valor aquele trabalho, sabe? Acho E isso do café que você falou, eu comecei a cada mês, Uhum. tipo, pegar aqui 3 dias, colocar tal, aí a demanda deu uma aumentada. Sim, Aí eu faço por semestre, mas também Isso. fecho a semana. E pronto. é isso. Que nem a galera quando pede dinheiro, né? Porque assim, eu sou milionária, então eu posso sair dando dinheiro. Assim, Nem me muito fala. dinheiro, muito Nem dinheiro. me fala. Só preciso disso. Ah, tá bom. É porque assim, dinheiro de branco é diferente de dinheiro de preto, gente. Quando a gente ganha, tem questão de Exatamente. família, outras coisas envolvidas. Tem e uma de- dívida histórica. Total. Entendam que essa dívida histórica tá na nossa conta bancária também, ok, Exato. galera? Não, mas Muito não adianta nem obrigada. desenhar às vezes, né? Tô aqui desabafando no podcast pra ver se a galera, pelo amor de Deus, para de me pedir dinheiro, para de pedir iPhone, para de Meu pedir aluguel. Deus. Chega cada coisa. E aí o desabafo agora tá nessa de a gente gera renda, né? Então a gente cria desafios sociais e criativos, sei lá, porque sua ideia precisa existir. Legal. E a gente distribui esse dinheiro. Claro, tem a curadoria, enfim. Mas R$1 seu custa. Ou um like seu, uma curtida, vale R$1 Que legal. na plataforma. Então, assim, foi uma forma que eu encontrei de distribuir dinheiro, né? Então, galera, entre no Desabafo Social, porque eu só distribuo dinheiro lá. Exatamente. Então, assim, não existe outra possibilidade. É isso. E claro, se eu quiser investir em uma pessoa, ideia é outra coisa. Mas não implora muito, não. Porque, se assim, você pede pra mim no meu final de semana, já tenho birra. Entendeu? E Tá tem- no carnaval, já Sim. atrapalhou meu lazer, eu não quero mais te E ouvir. tem um esquema estratégico, galera. Quanto mais demanda a gente tem, mais possibilidade de apresentar essas ações para as empresas, para quem quer patrocinar e tudo mais, é vantagem. Então, assim, a sua formalização de, olha, eu quero tal coisa, eu preciso de tal, é dado pra gente apresentar isso. Então, vai que tem um patrocinador que quer oferecer os iPhones, por exemplo, a Monique vai ter, ah lá, eu Sim. recebo, sei lá, 200, 300 contatos por dia, né, Monique? Sei lá. Não quero nem falar disso, que eu nem sei.
E que a pessoal tá tendo essa demanda aqui, é um público ativo. Então, assim, traz informações pra gente cada vez mais galgar ações voltadas. Então, eu gosto muito de formalizar as coisas, eu adoro contato com as pessoas, eu adoro, sabe, conversar. Mas eu acho que uma forma da gente ter essa possibilidade de alcançar várias outros lugares é a gente ter dados, né? E para ter dados a gente precisa que as pessoas informem. Então, se chegar lá e só pedir, por exemplo, não adianta nada. Muito louco. Teve uma né? menina, foi engraçado essa, assim, que ela me dá um iPhone, era só essa frase. Aí eu falei, eu respondo, gente, o que é que eu faço, né? Aí respondi e falei isso do desabafo, assim, ó, a gente tá com um desafio aberto, tô distribuindo 13 mil reais. Responde lá, gente, é só responder. Qual que era o nome daquele programa da SBT que era PlayStation? A menina pede, eu falo lá que tem um negócio do desabafo, ela não respondeu, era só responder uma pergunta. Ela poderia ter ganhado, sei lá, 100, 200, 300, até 1.000 pra comprar o próprio iPhone dela. E depois ela falou assim, por que você perdeu seu tempo comigo? Falei, eu não perdi o tempo. Se eu tenho uma ferramenta que eu posso distribuir dinheiro, estou te explicando, espero que você faça isso e compartilhe com outras pessoas, porque todo mundo ganha. E agora eu quero saber um pouco mais. Teve isso dos investidores, que você falou do Vale do Silício. Fala mais da experiência. Por que o Vale do Silício? Eu acho que eu sei. Depois eu falo também da minha experiência. E o que é que você aprendeu lá, né? Assim, o que é que você pode trazer para compartilhar com a gente? Sim. Um dos pontos que eu sempre fico curiosa é onde está a população negra nesses rolê todo, né? Então, eu sempre fico, cara, se a gente está falando de Vale do Silício, aonde está a população negra nesses espaços, né? Como é que a gente pode olhar? Então, o Vale do Silício ele é referência quando a gente fala de inovação, tecnologia, Google, Facebook, todos foram criados lá, né? É um espaço que é permitido muita ousadia, né? Então, hoje tem os carros autônomos que estão sendo testados por lá. Hoje tem, sei lá, várias tecnologias que estão sendo disponibilizadas naquela região. Então, é uma região bem grande, né? E sempre todo mundo falava muito do Vale do Silício, né? Quando você vai nesses eventos de startup, porque no Vale do Silício as pessoas fazem assim. Porque no Vale do Silício, não sei. Falei, cara, então tá. Então, já que precisa conhecer esse Vale do Silício, eu vou conhecer ele de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou começar a entender o que tinha antes do Vale do Silício com relação à população negra e vou tentar visitar o máximo possível de espaços que tenham a ver com essa questão. E assim foi. E uma das coisas que eu saí daqui do Brasil entendendo é que a população negra em São Francisco foi muito forte, né? A demanda de sair do sul do país e ir para as regiões mais oeste, mais norte e nordeste do país, por conta de todo o processo de discriminação, né? Que os Estados Unidos vivenciou também. E o São Francisco era uma cidade que antes do boom tecnológico, ou seja, em 1950, 60, tinha 30% de população negra. Era uma cidade muito, muito negra, né? Em comparação aos 16% dos Estados Unidos como um todo. Né? Imaginar que uma cidade tem 30% da sua população é muito grande. E isso foi antes do boom tecnológico. E quando chegou a tecnologia e toda essa história de Vale do Silício e a população diminuiu para 5%, hoje é 5%. Né? E com um déficit cada vez maior, porque existe um processo que se chama de gentrificação, que é justamente aumentar os preços, né, de aluguel, de comida. É absurdo aquele negócio em Paulo Alto. Exatamente, de todo o processo, de todo o consumo, para justamente atrair, vou colocar entre aspas, atrair quem tem potencial de vir. Então, são os engenheiros, são o perfil pessoal que querem perto, né? Isso, o pessoal da tecnologia ali que manja executar aquela tecnologia. E foi muito legal ter ido para lá, porque me trouxe uma perspectiva de que, a população negra está saindo cada vez mais. Então, eu pegava Uber, a grande maioria dos Ubers são pessoas negras. E eles falavam, eu não moro aqui em São Francisco, mas eu trabalho. Onde você mora? 2 horas, 3 horas de carro de distância de São Francisco. Então, a pessoa percorre aquela distância para poder trabalhar naquela região, né? E quando eu desci para San José, que eu fui lá na parte do Google, o Googleplex, o Google está criando um complexo que se chama Googleplex, e os caras estão criando um espaço especificamente para funcionários, né? Já existia um espaço meio que
que uma república para quem estava ali, queria, né, trabalhar e não queria ficar longe, mas eles estão criando um espaço justamente para funcionários. E pasmem, os funcionários não são os engenheiros, os gestores, são as pessoas que, o bombeiro, a enfermeira, a faxineira. Por quê? Que eles entenderam que essas pessoas elas estão cada vez mais evasando desse espaço, porque o aluguel está cada vez mais caro. Consequentemente, elas não conseguem estar naquele lugar e deixam de estar justamente trabalhando, né? Então, eles começaram a perceber que aquele grupo, né, operacional começou a reduzir cada vez mais de estar ali. O que isso tem a ver com o que o Black Rocks faz? É o filho desse cara, é o filho da cozinheira, é o filho da faxineira, é o irmão dela, que pode ser alguém que tem o potencial de desenvolver uma tecnologia, ou até mesmo a faxineira ou a cozinheira, entende? Que tem o potencial. Ou seja, essas pessoas estão evadindo daquele espaço e não estão mais. Então, eu não fui naquele, sonho de estar no Vale do Silício. Eu fui, de fato, ver uma coisa que, infelizmente, está acontecendo, que é esse processo de gentrificação e que está acontecendo aqui no Brasil também, né? Então, quando a gente vê a Vila Olímpia, quando a gente vê os espaços Faria aí, Morumbi, Faria Limers, puta que pariu. Desculpa, nem sei se eu podia falar palavrão, mas foi. Pode, se você quiser. E aí você vê o quanto que é isso, né? É um processo de higienização, pensando em população negra, pensando em população periférica, e que faz com que só um grupo, né, tenha o privilégio de estar nesse espaço e ganhando cada vez mais, porque valoriza, então, consequentemente, aquele espaço, aquelas pessoas são automaticamente valorizadas nos seus recursos financeiros, e em contrapartida, o restante tem que viajar 2, 3, 4 horas para poder chegar no lugar onde que vai trabalhar. E que não se sente à vontade, porque só para ir num restaurante você paga 30, 40 reais para almoçar, né? Então, esse processo como um todo, ele só perpetua o privilégio da população branca em detrimento às outras populações e principalmente da população negra. Então, ir para o Vale do Silício me trouxe essa perspectiva de, cara, como a gente vai ter que esbarrar por essa discussão, esbarra, né, todo dia, mas como é que a gente vai barrar essa discussão, como é que a gente vai começar a projetar ações para que a gente não tenha que cada vez mais ficar suprimido dentro desse contexto. Não, total. Eu fui em 2017, acho que foi. Fiquei uns 3 meses, vivi essa realidade também e tive a possibilidade de ficar na casa de uma amiga que trabalhava no Google também e de uma outra amiga que é a Bibiane Leite. Bibiane, eu tava com ela lá, sim, parceiraça. Do YouTube baiana, enfim. Sim. Coordenadora da América Latina. Latina. Bem pra caramba de você. Eu falei, gente, para com isso. Mundial essa mulher. Mas teve uma coisa interessante, que é uma exceção, como nós aqui no Brasil, no caso. Nós somos exceções que confirmam a regra, que é o próprio Tai, que era o VP, né, o vice-presidente de marketing do Facebook, um homem preto. A Bibiana, como coordenadora da América Latina, e eu vivi muito esse contexto de poderosos chefões negros em São Francisco, mas cada um estava em uma empresa, né? Sim. O Tai em uma, a Bibi em outra, o outro na Samsung. E a parte boa de tudo isso é que, ainda bem, porque os americanos, não sei, os afro-americanos têm uma noção um pouco Eu vou trazer mais um dado disso. realista, assim, do racismo, né? Sim. Da segregação. Aconteceu isso, a gente não pode deixar. Temos que trazer mais pretos para empresas, vamos fazer acontecer. E aqui, como o racismo não existe na cabeça de muita gente, impede que qualquer discussão ou ação seja feita. Então, viver aquela realidade de poderosos chefões pretos. Quando eu voltei, eu falei, você é uma poderosa chefona preta. Isso aí. E foi quando eu me convenci também. Isso. Entendeu? Foi importante ter ido e conhecer essas pessoas que eu nunca imaginaria que poderia sentar numa mesa e fechar um negócio. Sim. E foi lindo também, aí trazendo um contexto que vai confirmar esse espaço e que me veio muito no sentido de, Maitê, você não vai dar conta mais de algumas coisas. Você vai romper com um monte de coisa e, cara, vai ter que lidar com isso. Uma cidade do lado de São Francisco é Oakland. Sim. E Oakland foi a cidade onde foi fundado o Panteras movimento Negras, né? Pantera Negra, o partido, o movimento Pantera Negra. E, para minha sorte, estava tendo uma exposição no Museu da Califórnia, que fica em Oakland.
E essa exposição tava lá, os 10 mandamentos, né? E um dos mandamentos é justamente que a população negra precisa ser julgada, né? Por outras pessoas negras, precisa passar por um processo, um crivo que seja nosso também, né? E o Pantera Negra nos Estados Unidos, eles foram muito importantes porque eles trouxeram essa dimensão de educação, né? De formação, de trazer a possibilidade de se formar profissionais negros entendendo que são negros, né? E com universidades, entre outras coisas. Total. Então, eles têm um aspecto muito grande de tipo... Cara, a gente foi formado e desenvolvido entendendo que nós somos negros, entendendo o potencial disso. Acho que a gente, no Brasil, a gente vem trabalhando esse processo e desenvolvendo essas ações. E quando pensa assim, em liderança, eles não veem isso como algo de, nossa, romper uma barreira ou pular alguma coisa. Eles veem como sequência mesmo, né? E isso faz com que gere outras oportunidades para quem vem depois. Sim. E a gente está nesse processo. Eu acho que a responsabilidade que eu sinto que eu, você e outras lideranças a gente tem hoje é justamente provar, né? E aí é cansativo, porque a gente tem que provar que a gente pode sim dar a assinatura ali, gerenciar recursos e fazer gestão de um negócio, gestão de negócios muito grandes, né? Eu acredito que o BlackRock ele tem esse potencial. Quando a gente pensa nesse investimento, a gente não está pensando no investimento que é feito como o branco, desculpa, eu vou colocar essa expressão, mas a gente pensa em como construir uma forma que seja saudável para todas as partes, né? Então, pensar nesses grandes negócios é entender também que a gente vai desenvolver mecanismos para que quem vem atrás tenha potencial também para construir outras coisas. Então, muitas vezes as pessoas, mas a Monique está lá e não está fazendo chegar. Gente, só da gente existir já é um processo muito, muito, muito foda. Muito foda. A gente passa por diversas barreiras, né? Desde a catraca, desde a confusão na frente do prédio, desde o mal entendido na hora de fechar o contrato porque achou que era só a prestação de serviço e que não tinha uma entrega da outra empresa, né? Não tinha uma contrapartida. Então, assim, a gente passa por diversas ações até a gente chegar. Então, o quanto que é importante entender que o processo como um todo está iniciando, né? Então, a gente vê a Sueli Carneiro falando em 2012. Entendeu? Em 2012, ela falava que se tivesse as empresas com mais diversidade racial e de gênero, lucravam muito mais, em 2012. Só em 2017 vem uma consultoria fodona aí, né, de tal, norte-americana, que fala a mesma coisa e as empresas começam a se desesperar e querer fazer as ações. Então, assim, a gente tem... O aval do Ocidente, né? Exatamente. A gente tem uma mulher negra que falava isso em 2012, né, que falava que isso já era... Então, imagina se ela tivesse sido ouvida desde então. E agora, nossa, Sueli Carneiro, expoente, bababá. Mano, a mulher falava desde 2012, sabe? Então, assim, a gente precisa olhar esses processos e entender que muitas vezes não é porque a gente não está falando, não é porque a gente não está buscando, mas sim que ainda existem barreiras que, cara, travam todo o processo. E eu queria que você deixasse um recado para essa galera que está começando a empreender na área de tecnologia e a galera que quer ser já acelerada. Precisa entender que empreender é romper com todas, né, trazendo no contexto de tecnologia, é romper com todas as lógicas que fizeram com que aquilo desse errado. Então, existe uma construção, né, histórica de produtos, de serviços, de mercado, que faz com que aquele vácuo que você está vendo como inovação, ele exista. Então, assim, você vai romper com vários desafios, né, com vários obstáculos. Então você tem que ter muita noção e muito compaixão com você mesmo, porque você vai passar por situações que você vai estar vendo e ninguém vai estar vendo, porque aquele mercado sempre foi assim, sempre existiu, nunca era daquele jeito. Então trazer essa perspectiva de inovação, da tecnologia, de usar dados, de informações, é extremamente desgastante para quem está começando. Então, assim,
Relaxem, experimentem ter o máximo possível de experiências, tirem proveito de cada fala das pessoas, nem que sejam aquelas falas negativas. Isso vai trazer com que a possibilidade de vocês desenvolverem habilidades que seja até mesmo de argumentação. Quantas e quantas vezes que eu ia pra gente racista, declaradamente racista, e eu falava, o que você acha desse meu produto, né? Falar da população negra dentro do ecossistema. Eu acho que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu usava a expressão dela na hora que eu fosse argumentar com outras pessoas, entende? Eu precisei ouvir, é angustiante, mas eu precisei ouvir para justamente trazer essa argumentação. Então, a gente precisa ter essas estratégias também para poder absorver esse conhecimento e usar a nosso favor. Com relação à aceleração, a gente está no ano que a gente pretende muito acelerar os negócios, então fiquem ligados que daqui a pouquinho nas redes sociais do BlackRocks, então BlackRocks Startups, você entra tanto no Facebook quanto LinkedIn e Instagram, a gente divulga as nossas ações, então mais para frente a gente pretende e a gente vem desenvolvendo aí um mecanismo que é justamente de pensar em como investir nos negócios sem trazer essa carga de responsabilidade de todo o contexto desse ecossistema que só exige do empreendedor, podendo dar um alívio, um suporte, um auxílio, já que a gente sabe que tem uma herança histórica que nega o tempo todo a possibilidade da gente ter acesso a dinheiro. Então, empreendedores negros, empreendedoras negras, a gente gosta muito, empreendedores negres, a gente gosta bastante de ter aí possibilidade de ter contato com vocês. Então, mandem lá informações pra gente, tem a área de contatos dentro do site, que é blackrocks.com.br, e manda um pouquinho das informações do que é o seu produto, o que você pensa, ou o que você já desenvolveu pra gente saber, e com certeza a gente quer acompanhar e participar aí da sua ação de evolução. E essa foi a Maitê Lourenço, minha ídola. Já falei que aqui é só para trazer as pessoas que eu sou muito fã. Então, muito obrigada, Maitê. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço, desejo boa sorte para você e que dê tudo certo nas nossas vidas e a gente progrida bastante. Vamos nessa. A gente tem que terminar tipo aquele vídeo lá do Jay-Z, dos bilionários. Eu falei, também minhas amigas, minhas amigas. Eu acho, a gente fazer, tipo, antes de premiações, assim, que a gente sabe que é super excludente, a gente marca, é muito foda. Marca um dia e é isso. A foto vai ser isso, o vídeo vai ser isso. E essa foi a Maitê Lourenço. Obrigada. Obrigada. Um beijo, gente. Tchau. Fora da Curva tem a pauta e a apresentação de Monique Evely, música de abertura de Johnny Hooker, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês.